amigos, estamos aqui de volta. Eu sou o professor Leonardo Gutierrez Alves e vou trabalhar com vocês o direito eleitoral. Eu acho que vocês já me conhecem. Em todo caso, eu tenho meu e-mail para contato, tenho meu Facebook, caso vocês queiram me seguir, e eu estou à disposição de todos vocês. Eu acredito que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Vamos usar um tema novo? Eu trabalhei com vocês a inelegibilidade. Eu trouxe para vocês os requisitos para que o sujeito possa se candidatar, que é a famosa capacidade eleitoral passiva. Pontuei o que precisa, o que poderia impossibilitá-lo de se candidatar a algum cargo eletivo, vereador, deputado, senador, prefeito, governador ou presidente, e nós concluímos esse estudo. Só que o que acontece? Imaginem só, um determinado candidato, eu lembro que eu contei para vocês a história do Pedrinho. Vocês lembram do Pedrinho? Pedrinho era vereador de uma cidade, só que ele estava numa reeleição. E naquele momento estavam discutindo se o Pedrinho era alfabetizado. E você fala, poxa, professor, mas esse é o momento para discutir a sua inelegibilidade? Ele já serviu o nosso município por 4 anos, não seria um problema? É exato, seria o ideal que isso fosse auferido no início. Mas como eu disse, não há um teste inicial para que se comprove que o sujeito é alfabetizado. Eu coloquei uma súmula do TSE que diz que a carteira de habilitação, ela presume que o sujeito é alfabetizado, mas nem todos são habilitados, né, para dirigirem em nosso país. Então, de repente, o sujeito é alfabetizado, não tem a carteira de habilitação, então ele não fez essa prova inicialmente falando. Mas voltando ao nosso assunto, então como é que ficaria a situação do Pedrinho? Pedrinho é vereador, está se candidatando à reeleição e de repente alguém questiona se ele é alfabetizado ou não. Como é que ficaria essa situação? Né? No meu exemplo, ele já era candidato a vereador, mas poderia que ele nunca foi vereador, né? Então é a primeira vez que ele está se lançando. Isso pra gente não muda nada. Mas existe um processo que vocês já estão vendo, que se chama processo judicial da inelegibilidade do candidato. Então, a respeito desse tema, nós vamos tratar do processo de inelegibilidade, conforme destaquei para vocês. O que vai acontecer aqui? Nós vamos iniciar pela leitura do texto da lei complementar. Então, o que está escrito aqui? Ó? A arguição. Mas, professor, que termo é esse? Arguir? É uma solicitação. O requerimento. Ficou mais fácil para você? Então, o requerimento de inelegibilidade consiste no pedido formulado por. Então, é alguém pedindo para que um determinado candidato não seja elegível. Tá? Por quê? Porque, de repente, ele não é alfabetizado, ele não tem a idade mínima, ele não tem filiação partidária, ele não tem domicílio na circunscrição ou qualquer outro requisito, por exemplo, inelegibilidade reflexa, enfim, qualquer tema que nós tratamos anteriormente. Mas quem é que pode solicitar a inelegibilidade do candidato? São 4 pessoas aqui, vamos destacar? Então, aqui nós temos qualquer candidato ao pleito. Então, eu sou candidato ao pleito, eu quero discutir se o Pedrinho, nosso vereador, ele pode ser candidato porque ele não é alfabetizado, na minha opinião. Um partido político, então, qualquer partido político, notem que não precisa ser partido político concorrente ao pleito. Basta ser um partido com registro no TSE, ele tem direito de discutir se determinado candidato é elegível ou não, nos termos da lei e para a decisão da justiça. Outra situação aqui, ó, são as coligações. Eu vou trabalhar com vocês mais para frente quem são as coligações, como são formadas, mas imaginem o seguinte, uma coligação, um agrupamento de partidos, eles poderão discutir na justiça se um determinado candidato pode se lançar por conta de uma suposta inelegibilidade. E para fechar, como eu disse para vocês, são 4, nós temos aqui o Ministério Público como autoridade para tanto, tá bom? Então, a solicitação, o requerimento de inelegibilidade pode ser feito pelo candidato, pelo partido, pela coligação ou pelo Ministério Público nos termos da Lei Complementar 64. Aqui nós temos o artigo 3º da lei, tá certo? O objetivo é impugnar a candidatura. E como é que funciona esse processo? É isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Primeira coisa, é onde eu vou fazer esse requerimento. Lembra que no meu exemplo, eu estou questionando o Pedrinho, que é o nosso vereador, se o Pedrinho ele poderia ser candidato?
Então, para cada tipo de candidato, eu tenho um órgão competente. Vamos retomar a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro que eu falei para vocês a respeito da estrutura do Poder Judiciário? Pois bem, lá eu destaquei que o Poder Judiciário, na Justiça Eleitoral, a parte que cabe à Justiça Eleitoral, ele é formado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Abaixo nós temos os tribunais regionais eleitorais e mais abaixo nós temos os juízes eleitorais. Esse é o conjunto que forma a justiça eleitoral. E você deve estar se questionando, então a quem? Com quem que eu vou conversar? Quem que eu vou solicitar essa inelegibilidade? E eu respondo, depende de quem que é o candidato. Vamos lá? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, caso a inelegibilidade seja de candidato a presidente ou o vice-presidente da República. Então, se a discussão é em torno de um futuro candidato, não, de um candidato à presidência, nós vamos discutir, nós vamos arguir, ou seja, solicitar a inelegibilidade perante o Tribunal Superior Eleitoral. Fechou? Então, você deve estar imaginando, então outros candidatos têm outros tribunais, outros órgãos. Exatamente isso. Então, vamos para a linha de baixo. Aqui vocês já estão observando, aqui nós temos aqui, ó, Tribunais Regionais Eleitorais. Sim, os TREs, que estão presentes em todas as capitais, inclusive no Distrito Federal, exatamente. Então, quando for se tratar de senador, governador, né, sempre vice, do Distrito Federal, dos estados, ainda deputados federais, deputados estaduais e os deputados distritais. Então, esses cargos aqui que eu destaquei para vocês: governo, senado, deputados federais, estaduais ou distritais, a arguição, o requerimento, a solicitação de inelegibilidade será feita diretamente junto, né, exatamente, à Justiça Eleitoral no tocante aos tribunais regionais eleitorais. Então, a arguição será feita perante ao TRE. Fechou? E você deve estar imaginando, professor, então na nossa lista aqui dos possíveis candidatos estão faltando o destaque do presidente e também os vereadores, é isso? Exatamente. E a quem será que é feita essa solicitação? Pois bem, então se você já destacou juízes eleitorais, você acertou esse ponto, exatamente a eles que serão dirigidas as arguições de inelegibilidade. Então, sendo prefeito, sendo vereadores, os requerimentos, as solicitações de inelegibilidade serão feitas diretas, né, aos juízes eleitorais. Ficou fácil para você? De toda forma, ao final, eu vou colocar uma tabelinha para vocês mostrando exatamente como funciona. Mas é um tema muito tranquilo no nosso estudo. Então, outro ponto que temos que destacar é o seguinte: essa arguição, essa solicitação de inelegibilidade, ela trata a respeito da intimidade desses políticos, né, desses candidatos. Então, portanto, foi definida pela lei complementar que os processos, né, o trâmite processual da inelegibilidade, ele deve tramitar em segredo de justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente as partes interessadas, quem são as partes? Quem fez a impugnação, que é o chamado de impugnante. Quem são eles? O candidato, o partido, a coligação ou o Ministério Público. Eles ingressaram com a ação de impugnação. E o impugnado, professor, aquele que está sofrendo, isso, ele é o candidato. Então essas são as partes, quem estão nos polos, né, o polo ativo, a autoria, e polo passivo, o chamado réu desse processo, né? Aí, só que na impugnação eles são chamados de impugnante, quem entra com a ação, e impugnado, quem sofre essa ação. E então as partes, elas têm acesso a esse processo que tramita em segredo de justiça. E os demais, professor? Sim, os servidores e o juiz também têm esse acesso, mas a população em geral não foi dado o acesso, portanto, o processo ele é sigiloso, tá certo? Então isso é importante que seja destacado para todos vocês aqui. Então o processo ele é em segredo de justiça. E destaquem também, ao finalzinho, que está sendo incluído o seguinte, ó, respondendo o autor, que é o impugnante, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Quer dizer o seguinte: eu,
eu sou um político desafeto do Pedrinho. Lembra do Pedrinho? Portanto, então eu quero prejudicar a carreira do Pedrinho. Então, eu não consegui provar nesse processo que ele não é alfabetizado. Pelo contrário, ficou comprovado que ele é alfabetizado e que meu intuito com essa ação foi justamente denegrir a imagem do Pedrinho, foi prejudicá-lo durante esse curso do processo eleitoral. Então, portanto, eu posso responder, ter que equiparar, ter que indenizar o Pedrinho por conta dessa ação que eu distribuí com má fé. Agora, se for uma situação de boa fé, eu também não responderei e o Pedrinho poderá ser inocentado. Tá certo? É assim que figura, é assim que começa a nossa ação de inelegibilidade. Tá certo? Eu também destaquei aqui para vocês, ao final, com relação ao texto da Constituição. Então, vocês observam que a inelegibilidade ela está na Constituição também, né, além da lei da inelegibilidade, no artigo 14, parágrafo 11 da Constituição. Quando eu trabalhar com vocês as eleições, eu vou explicar que existe uma data para registro das candidaturas. E após o registro, a Justiça Eleitoral ela vai fazer a publicação da relação de candidatos. A partir de então, o interessado, seja o partido, seja a coligação, seja o próprio candidato, ou seja o Ministério Público, ele tem o prazo exclusivo de 5 dias para solicitar a inelegibilidade de candidato. Então, foi publicada a lista dos candidatos, os interessados eles têm até 5 dias para discutirem uma possível inelegibilidade daqueles, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala de processo, é importante que vocês saibam o seguinte: é necessária a produção de provas, porque eu não posso simplesmente alegar, falar, o fulano de tal ele não é alfabetizado. E aí, da onde você tirou essa informação? Então tem que ter algum indício, tem que ter alguma coisa. E para que isso seja evidenciado por um juiz, ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, é necessária a produção de provas. E a lei da inelegibilidade, ela destacou as seguintes provas como possíveis nesse processo. Então vamos lá. Quem está impugnando, que é o autor da ação, ele é chamado de impugnante. Está impugnando a candidatura de um outro candidato. Ele deverá especificar os meios de provas que irá utilizar. Então ele vai falar, eu vou utilizar documentos, eu preciso de perícia, fazer um exame grafotécnico, é necessário uma análise a respeito, às vezes a inelegibilidade recai numa certidão, então eu falo, ele não é brasileiro, ele forjou uma escritura, ele forjou uma certidão, então seria necessário uma perícia em torno desse documento. Ou ainda, testemunhas, são pessoas, são terceiros que poderiam auxiliar a justiça na solução desse conflito. Então, são as 3 provas que são aceitas, documentos, perícia e testemunha. Sendo testemunhas, a lei ainda fez questão de limitar 6 testemunhas, tá bom? Então é assim que tem o início do processo de inelegibilidade. Então, o partido, o candidato, o Ministério Público, a coligação, tem 5 dias após o registro da candidatura para impugnarem. Na impugnação, eles vão colocar os elementos que faz com que eles acreditem que o sujeito seja inelegível. E já mencionando quais serão as provas a serem produzidas. Tá certo? É assim que nós temos o nosso início. Bom, se todo o processo tem um início, é necessário que quem esteja sendo impugnado, no caso aqui o candidato, ele possa se defender. Isso é o chamado devido processo legal. Ou seja, eu sou processado, mas tenho direito ao contraditório e à ampla defesa. E aqui foi destacado o direito do contraditório. Então, a defesa do impugnado, ela deve ser feita no prazo de 7 dias após a notificação do candidato. Então, quando há o ingresso da ação, a justiça vai processar, vai receber esse pedido, vai notificar a parte interessada para que ela possa se defender em 7 dias. É um processo que tende a ser rápido, até porque, pensem o seguinte, nós estamos próximo das eleições, então esse processo precisa ser resolvido o quanto antes, porque vai que o Pedrinho ele tem algum problema, né, com relação à sua candidatura, então de repente ele nem assumiria. Isso que é importante também destacar. Outros pontos, então o sujeito vai se defender, ou impugnado. O que acontece aqui? Será marcado, logo a sequência desses 7 dias, uma audiência, né, que está escrito aqui, ó, inquirição de testemunhas, que o objetivo, o que é inquirir? Né? O inquirir é questionar, ouvir. Então, esse momento, 4 dias após a defesa, que o juiz ele vai marcar um dia, né, dentro desses 4,
para que ele possa ouvir as testemunhas mencionadas pelo impugnante e também pelo impugnado. Então, cada qual levará suas testemunhas. Essas testemunhas, elas serão ouvidas de uma só vez, tá? Então, isso também é importante que vocês saibam. Então, aqui em um só dia, com o objetivo do juiz tentar entender o que aconteceu, quais são as razões desse pedido, tá certo? Então, ingressou com a ação 5 dias após a publicação, 7 dias após a notificação, o impugnado fez a sua defesa e 4 dias decorrentes a esse prazo, o juiz ouviu as suas testemunhas apontadas, tá bom? Finalizando a oitiva das testemunhas, o juiz ele pode providenciar a oitiva, né, ouvir outras pessoas, terceiros que ouviram, que sabem do caso, e aqui a legislação destaca que após a oitiva das testemunhas, né, então esse período mencionado, o juiz ele tem até 5 dias para ouvir outras pessoas do seu interesse. Porque o que acontece? Imaginem só, eu levei uma testemunha, eu levei o Cristiano. Aí o Cristiano, ele fez o depoimento e ele mencionou, olha, eu sei disso porque o João me contou. E o João não foi chamado como testemunha. Então o juiz achou interessante o depoimento do Cristiano mencionando o João. Então após esse período dos 4 dias que foram ouvidas as testemunhas, o juiz pode ir atrás do João para tentar entender o que aconteceu. É só uma necessidade que foi destacada pela legislação. Ficou claro para vocês? Então essa é uma situação que depende da vontade exclusiva do juiz. Se ele quiser ouvir em até 5 dias outras pessoas, ele tem essa prerrogativa, ele tem esse direito. Fechou? Vamos para o próximo? Quando ele finaliza, né, que nós chamamos de fase de instrução, que é a colheita de provas, o juiz ele dá um prazo de até 5 dias, né, no caso aqui, ó, de 5 dias, para que as partes elas possam prazo de 5 dias para que as partes possam apresentar as suas alegações finais. E no que consistiria alegações finais? É justamente alegações tanto de quem está impugnando quanto de quem está sendo impugnado, então quem fez o requerimento e quem está sofrendo essa ação, esse processo na justiça, para que eles possam reunir os elementos finais dessa situação. Então eles vão colocar tudo o que aconteceu, especificando para o juiz por que ele merece ser impugnado ou por que ele não merece ser impugnado, 5 dias após aquela oitiva que o juiz fez de outras testemunhas, tá certo? E para concluir, nós temos a decisão do juiz, que é a chamada fase de conclusão, é a fase final do processo. O que nós temos até aqui então? Então, após 5 dias do registro da candidatura, o interessado vai fazer a impugnação. Após esse período, o interessado será notificado para se defender em 7 dias. Após a defesa, o juiz vai ouvir as testemunhas em 4 dias. Após o período da oitiva das testemunhas, o juiz tem até 5 dias para que ele faça a oitiva de pessoas interessadas, de pessoas que tenham conhecimento dos fatos, mas isso ficaria a critério do juiz. E depois, para encerrar, o juiz dá o prazo de 5 dias das alegações finais para que cada parte apresente os seus motivos por que um deveria ganhar ou por que o outro não deveria ser condenado à inelegibilidade. Então, o que acontece aqui ao final? O juiz vai decidir, então, quem tem razão e quem não tem razão, que é a sua sentença. Então aqui, ó, no dia imediato ao término do prazo para as alegações finais, os autos serão conclusos. O que os autos serão conclusos? Eles serão enviados ao juiz para o encerramento, para a finalização dessa ação com a decisão desse juiz, tá? Juiz ou relator, por quê? Se vocês lembrarem, a arguição de inelegibilidade do vereador e do prefeito, ela é feita perante o juiz eleitoral. Agora, se você se lembrou que do governador, do deputado estadual, deputado federal e senador, a arguição ela é feita perante ao Tribunal Regional Eleitoral, lá no tribunal você tem o que nós chamamos de colegiado. E quando há distribuição, isso eu vou ensinar para vocês lá na frente, quando eu tratar do regimento, quando há um tribunal, você tem um relator, que é o juiz sorteado para realizar o relatório. Então, o relator ele vai finalizar esse documento proferindo a sua decisão. Seja ele do TRE, seja ele do TSE, tá certo? Para a sentença ou julgamento pelo tribunal. Deu para entender? Então, é nessa fase
nós teremos uma decisão da justiça para declarar se o sujeito é elegível ou inelegível. Vamos ao estudo das súmulas do TSE, conforme eu expliquei para vocês. Agora iremos trabalhar a súmula 11. O que fala a súmula 11 de importante? Ilegitimidade do partido que não impugnou o registro de candidato para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: vamos dizer que o partido X, ele fez a impugnação do candidato, no caso, o Pedrinho. O juiz, na sua decisão, ele definiu o seguinte: o Pedrinho, ele não é analfabeto, o Pedrinho é alfabetizado, portanto o Pedrinho pode se candidatar. E vocês sabem, vocês imaginam, que de toda decisão nós podemos recorrer, exatamente. Só que o que acontece? A súmula diz o seguinte: o partido que não impugnou, ele não tem legitimidade para recorrer. Então só poderia recorrer o partido que figurou como parte da ação, ou seja, o que ingressou com a ação. Os demais não poderiam requerer uma revisão de um órgão superior. Essa é a súmula 11 do TSE. Ficou claro? O meu exemplo era a respeito de um vereador. Mas o que poderia acontecer? Vamos imaginar o seguinte: tem um sujeito, ele é candidato a prefeito aqui da cidade, o Cristiano é candidato a prefeito da cidade, e nós vamos discutir a sua inelegibilidade. Vamos dizer o seguinte: o Cristiano foi declarado inelegível pela justiça. Quem é que julga? Exato, o prefeito é julgado pelo juiz eleitoral. Então o juiz eleitoral decidiu, após todo o processo, que vocês já aprenderam, que o Cristiano não poderia ser candidato, porque o Cristiano não tinha filiação partidária, tá certo? O que vai acontecer? O Cristiano não pode ser candidato, mas há algum problema ao vice do Cristiano? Não, pessoal. A lei diz o seguinte, que caso o titular ou vice seja declarado inelegível, o efeito dessa decisão não acarreta problemas ao outro, e assim sucessivamente. Então não tem problema para o vice do Cristiano nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos fixar esse conteúdo para que você não possa perder o foco do estudo? Quem pode requerer a impugnação do candidato? Puxe na sua memória. São 4, São 4 pessoas indicadas. Primeiro é o candidato, nós temos os partidos, nós temos as coligações e também o Ministério Público como legitimados para requererem a inelegibilidade. Qual o prazo? Quando que isso é solicitado? Estão puxando pela memória? Exatamente. Então, após o registro das candidaturas, será feita a publicação. 5 dias após a publicação, os interessados, que eu destaquei anteriormente, eles poderão requerer, arguir, como é que a lei fala, a sua inelegibilidade. Quais são as provas aceitas nesse processo? Será que vocês lembram aí de provas? Nós temos testemunhas, nós temos documentos e nós temos perícia. E testemunhas, quantas são? 6, exatamente, então ficou fácil para vocês. O candidato a vice-prefeito foi impugnado, como é que nós iremos treinar agora? Vamos fazer exercícios baseados no assunto trabalhado com vocês na aula da inelegibilidade. Então nós tratamos a respeito da elegibilidade, quem pode ser eleito, quem não pode ser eleito, a inelegibilidade, e também ao final nós falamos a respeito do processo de inelegibilidade. E agora é o momento de treinarmos, de verificarmos como é que esse tema cai na prova de concurso público. Todos estão preparados? Todos estão prontos? Então vamos lá. Eu fiz uma afirmação. Eu peguei uma questão da FCC, adaptei para uma afirmação. O vice-governador que tenha assumido o cargo de governador por falecimento do titular não poderá concorrer à reeleição, mesmo que para um único período subsequente. Olha isso. Essa questão eu não trabalhei especificamente com vocês, eu deixei para falar agora nesse exercício. Notem que ele cita o vice-governador que tenha assumido o cargo de governador por falecimento do titular. Ele pode se candidatar à reeleição, sim. Então, o titular faleceu, ele passou a ser titular. Então, ele tem direito a uma eleição na sequência, tá? Então, aí você vai perguntar, professor, então vamos imaginar o seguinte. O João, ele era governador e o Ricardo, ele era vice-governador. O João morreu, o Ricardo passou a ser empossado como governador. O Ricardo pode se candidatar a uma próxima eleição?
Pode. O Ricardo pode se candidatar a uma outra eleição? Não. Porque ao passo que ele substituiu aquele candidato anteriormente, ele já tem uma eleição. E a segunda já finaliza ele não podendo se candidatar a uma terceira eleição consecutiva. Aí mantém-se a nossa regra, tá ok? Então vamos lá. Então aqui eu destaquei para vocês, coloquei errado, destaquei também que inclusive para vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador, essa regra da reeleição não é aplicada na forma que o exercício trabalhou com vocês. Ótimo. Outra afirmação aqui. É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. Ficou fácil essa afirmação, não ficou? Exato, você tem que ter em mente a idade de cada candidato. E você se lembra que o governador, ele tem que ter 30 anos, então essa questão ela está correta, tá? Então governador, a idade mínima são 30 anos. Todos esses pontos que eu destaquei para vocês, eu deixo como uma leitura auxiliar. Eu não vou ler com vocês porque são pontos trabalhados durante o curso e aí vocês podem aprofundar nos temas conforme vocês observem aí pelo meu texto que está com vocês, tá ok? Então vamos lá. Considera-se inelegível deputado federal no exercício de seu segundo mandato consecutivo que pretenda reeleger-se. Olhem só, que ele falou a respeito do sujeito que é do Legislativo. Será que para o Legislativo existe essa regra de não reeleição? Exato. O que a Constituição fala? Que não pode se reeleger para um terceiro mandato consecutivo, isso é destinado apenas aos chefes do Executivo. A quem trabalha no Legislativo, não há necessidade, não há impedimento de reeleições consecutivas, portanto, não há problema algum. Essa questão está errada, tá? Então não há limites de reeleição para senadores, deputados e vereadores, ok? Essa questão é um pouco longa, mas vale a pena a sua leitura. Vamos lá? João, vereador, que possuía idade mínima para a candidatura quando eleito para a função do pleito em 2008, pretende concorrer nas eleições que se realizarão em 2012 para prefeito do município em que exerce a vereança. Maria, a sua irmã gêmea e também vereadora do mesmo município, pretende se candidatar à reeleição. Nessa hipótese, em tese, João deverá renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito, de modo a ser elegível para prefeito. E Maria estará impedida para concorrer à reeleição por ser parente consanguínea de segundo grau do titular de mandato no município. Sentiram? Tudo bem que é uma questão de procurador, é de nível superior, mas é uma problemática que vocês, ainda que no curso de técnico, devem desenvolver, tá? Não digo que vocês devem realizar todas as questões de níveis superiores, tanto para magistratura, procuradoria, Ministério Público, mas algumas dessas questões, elas podem ser utilizadas nos cursos de vocês para fins de conhecimento ou às vezes até para aprofundar em um determinado ponto. É esse o nosso sistema. O João, ele possui idade mínima para a candidatura quando aqui em 2008. Quer dizer o seguinte, que em 2008 ele tinha 18 anos, pelo menos. Quando ele vai concorrer à eleição em 2012, então são 4 anos a mais, então no mínimo em 2012 ele tem 22 anos, mostrando que ele tem idade para ser prefeito. Você observou essa situação? Exato, então em 2012 no mínimo ele tem 22 anos, podendo então ser candidato a prefeito, então até aí não haveria nenhum problema. A Maria é irmã gêmea. Por que o texto fala que a Maria é irmã gêmea? Para demonstrar que ela também tem a mesma idade do João, assim não haveria nenhuma inelegibilidade com relação à idade, porque ele destacou que o João tinha a idade mínima, correto? Pegaram esse ponto? Isso também é importante. Como é uma questão de nível superior, ela deixa esses pontos nas entrelinhas. Isso é pouco utilizado em provas de nível médio. Mas eu quero que vocês tenham um alto nível. É para isso que vocês estão se esforçando. Então eu quero o melhor para vocês. Vocês concordam com isso? Então vamos seguindo. Aí ele fala o seguinte, nessa hipótese, o João tem que renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito. Pessoal, vamos voltar ao tema. O João, sendo vereador, ele precisa renunciar? Não há renúncia para o Legislativo, não há necessidade, então portanto já está errada essa afirmação. O João não precisa renunciar. E aí ele continua,
E a Maria está impedida a concorrer à reeleição porque ela é parente de segundo grau do titular em mandato eletivo no município. Não, pessoal, porque a Constituição ela coloca uma exceção. Se o sujeito já é candidato à reeleição, que é a Maria, ela não estaria impedida, a chamada inelegibilidade reflexa. Ela só seria prejudicada caso ela não fosse vereadora e o irmão dela, o João, que é irmão gêmeo, já fosse prefeito. Isso daí tornaria inelegível a inelegibilidade reflexa, que vocês sabem, ela está estabelecida na Constituição, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, conforme será destacado aqui para vocês, tá bom? Então, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, tá certo? Então, o João não precisa renunciar e a Maria não é inelegível. Como eu disse para vocês, esse texto que eu deixo aqui, ele é um complemento ao seu estudo. Às vezes são pontos que eu já abordei em sala de aula, às vezes são pontos trabalhando outras matérias. Eu vou só fazer esse destaque e eu peço que vocês tenham essa leitura como complementar e acessória. Vamos para a próxima? A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data do registro da candidatura. Pessoal, eu vou pedir para que vocês tomem um grande cuidado com esse tipo de questão a partir de então. Por quê? Até antes da reforma eleitoral, nós tínhamos todas as situações de data para a condição de candidato auferida, ou seja, verificada no ato da posse. Então, no ato da posse é que nós iremos verificar a idade mínima. Só que eu destaquei para vocês, a exceção quem que é? São os vereadores. Os vereadores, qual que é a idade dos vereadores? 18 anos, idade mínima. Então a idade dos vereadores, ela será verificada no ato do registro da candidatura. Então a questão, quando ela fala que a idade mínima é estabelecida como ato do registro da candidatura, não é verdade, porque a regra geral é no ato da posse. A única exceção que nós temos são dos vereadores, e isso sim é verificado na data da posse. Conseguiram concluir? Conseguiram entender? Então essa afirmação, ela está incorreta. Eu peço que vocês tomem cuidado. E inclusive aqui, ó, olha só, eu destaco para vocês sempre um conteúdo atualizado. Pessoal, aqui no Vencendo o Concurso, o que nós prezamos é justamente que vocês tenham um ensino de qualidade. E para que você possa ter um ensino de qualidade, os nossos professores, eles procuram mostrar a vocês aquilo que é de mais avançado, aquilo que é de mais novo no segmento, nas nossas matérias. E inclusive na minha aqui eu destaco para vocês, ó, Lei 13.165 de 2015. Todo material que você for estudar, tudo aquilo que você for ler, toma cuidado, verifica se está de acordo com a alteração da Lei 13.165 de 2015. Porque se o material não estiver atualizado com base nessa lei, você tem uma grande chance de errar uma série de questões. Eu acho que é isso que você não quer, né? Concorda? Você quer acertar tudo. Então, estudando por um material atualizado, você terá um grande sucesso. Então aqui eu destaquei para vocês, no gabarito está incorreto, e o vereador, a partir de então dessa alteração legislativa, ele passa a ter a sua idade mínima verificada no registro da sua candidatura e não na posse, como era e ainda é a regra geral, mas como também era verificado para o vereador. Ficou claro para vocês? Olha que bacana. É isso que faz a diferença para o concurseiro. Ele pega uma ideia geral e a gente começa a trabalhar em cima. Depois a gente começa a especificar alguns pontos da matéria para que você possa ter destaque em cima dos demais candidatos. Eu diria para vocês o seguinte, a internet hoje é uma ferramenta muito boa de consulta. Só que na internet você não pega um material 100% de qualidade, principalmente gratuito. Então o que acontece? Muitas vezes você pega um conteúdo desatualizado ou um conteúdo que não é completo. E aqui você tem um conteúdo que é atualizado e um conteúdo que é completo. Tem certeza? Você observou onde você está? Você está na frente dos seus concorrentes. Esse é o grande destaque. Então os seus concorrentes, eles vão acertar aquelas questões que são resumos, são questões que todos sabem. Você não, você vai além, você vai sair numa margem muito maior do que eles, tá certo? Mas isso também depois vocês vão contar pra gente como é que foi a aprovação de vocês, tá bom? Mas esse não é o nosso tema agora. Seguindo a nossa linha, nós temos a seguinte situação. Nacionalidade brasileira. Domicílio eleitoral na circunscrição, na região. Idade mínima 35 para presidente. Idade mínima 30 para prefeito. Notem que é uma questão de 2015 que trata a respeito da elegibilidade, do que poderia fazer com que o sujeito seja eleito.
Então são questões bem trabalhadas em prova. Então a prova gosta de perguntar qual que é a idade mínima, ou quais são os requisitos, tá? Então aqui ele coloca de acordo com a Constituição, são condições de elegibilidade apenas em, olhem só, nacionalidade brasileira. É requisito? Claro que é requisito. Domicílio eleitoral na circunscrição, é requisito? É requisito. Idade mínima de 35 anos para presidente, tá certo isso daí? Claro que tá, vocês estão ligados, é isso mesmo. E para fechar, idade mínima de 30 anos para prefeito. Claro que tá errado, né? Quantos anos para prefeito? Exatamente. 21 anos para prefeito. Então o que acontece? A 4 está incorreta. E o que nós temos aqui? 1, 2 e 3. Cadê o nosso gabarito? D de dado. 1, 2 e 3, D de dado. Tá fácil, né? Eu tô sentindo que você tá confiante. Você tá falando, agora eu vou passar nesse concurso público. É claro, conforme você estuda, conforme você desenvolve o seu raciocínio, você tem que se sentir confiante. Tem que elevar a sua autoestima. Põe pra cima que você vai chegar lá, garoto. D de dado. Essa questão aqui, ela vai tratar a respeito da lei complementar, da 64, que justamente trata da inelegibilidade. Lembra que eu trabalhei com vocês o processo de inelegibilidade? E ele quer saber principalmente onde que você deverá arguir, onde você deverá solicitar a inelegibilidade. E o que você responde? Depende. Depende do quê? Depende de qual que é o candidato. Vamos lá? Se o candidato for à presidência, onde que será requerido? Será requerido junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Se o sujeito é candidato a governador, se o sujeito é candidato a vice-governador, se ele é candidato a senador, todos os tipos de deputados, a arguição é feita nos TREs e está faltando justamente a figura do prefeito. E também está faltando a figura do vereador. E onde que nós iremos requerer a inelegibilidade? Perante aos juízes eleitorais. Vamos buscar uma alternativa que fala a respeito desse tema? Então vamos lá. Serão feitas perante o TSE quando se tratar de governador e vice-governador. Não, tá errado, né? O TSE não cuida de governador, somente presidente. B. Devem ser conhecidas e decididas pela justiça comum. Pessoal, justiça comum é o juiz de direito. É assim que ele é chamado pela legislação. O juiz de direito, ele não faz parte da estrutura do juiz da justiça eleitoral. E vocês sabem que a arguição de inelegibilidade ela é feita perante a justiça eleitoral e não a justiça comum. Então está errado. C. Serão feitas perante o Tribunal Superior Eleitoral quando for deputado. Não, pessoal. O TSE só cuida de presidente. Deputado, vocês sabem que é competência do TRE. Então, até agora, 3, isso está fácil. Isso é para você gabaritar. Serão feitas perante o TRE quando se tratar de candidato a prefeito e vice-prefeito. Também não. Vocês sabem que o prefeito, a arguição, a solicitação de inelegibilidade, ela é feita perante o juiz eleitoral. Então aqui também está errado. E aí? Serão feitas perante o TRE quando o candidato for senador. Exato. Então a E é o nosso gabarito. A E é a questão correta para fins da sua prova. Marca a E que você acertou essa questão. Fácil, né? Vamos para a próxima? Antes disso, eu destaquei para vocês justamente um quadro. Fica fácil quando o aluno observa por um quadro, por uma tabela, com os pontos mais importantes para vocês desse tema. Então eu coloquei TSE, presidente e vice-presidente, TRE, senador, deputados, tanto os federais, estaduais e o distrital, governador, vice-governador, juiz eleitoral, ele vai julgar prefeito e vai julgar vereador. Legal, é assim que você vai estudando, você pega de todos os modos. Pedro, olha o Pedro tá famoso, hein? Pedro, vice-governador do estado X, pretende concorrer a cargo de deputado estadual. Então ele é vice-governador e quer se lançar a deputado estadual. Neste caso, o Pedro tem que renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. E aí, pessoal? Agora vocês devem estar pensando, poxa, o professor disse que quem é do legislativo não precisa renunciar. Quem é do executivo precisa, mas a questão fala que ele é vice-governador. Como é que fica o vice-governador nessa história? É uma exceção à regra, porque a lei é clara, ela diz que o titular do executivo. O vice é titular? Não. Então ele precisa renunciar? Não. Então a renúncia, ela não é aplicada aos vices. Ótimo.
Isso também é uma situação mais específica, que você já está ganhando corpo. É mais uma informação que você acrescenta no seu material de estudos. Caso isso caia na prova, não são todos os candidatos que detêm essa capacidade de resolver. É uma questão mais específica. Tá fácil, não tá? É isso. Então acrescenta que a questão da renúncia, ela não recai aos vices, somente aos titulares dos mandatos eletivos do executivo. Então prefeitos, governadores e presidente. Os vices, não há necessidade de renúncia. Mais uma aqui. O militar alistável é elegível. Quem que é o militar alistável? Aquele que pode se inscrever no seu título de eleitor. Ele pode ter o título de eleitor. Ele não pode ser conscrito. Se contar menos de 10 anos, ele será agregado e, se eleito, passará automaticamente na diplomação para a inatividade. Pessoal, isso aqui está tudo errado. Ele inverteu a situação. Porque o militar, se ele tem menos de 10 anos, o que acontece? O que acontece com esse sujeito? Tem uma situação específica. E se ele tem mais de 10 anos, o que acontece com ele? É justamente isso que ele inverteu. Porque aqui ele fala o seguinte, ó, militar alistável é elegível. Se contar, aí se ele mudasse mais de 10 anos, aí sim ele será agregado. E se eleito, ele passará automaticamente pela inatividade. Mas quando ele fala que o militar ele tem menos de 10 anos, o que acontece? Ele será afastado. E se ele está afastado, ele não é mais militar. Então essa questão ela inverteu, trazendo o seu conteúdo uma inverdade. Isso está incorreto. Pessoal, aqui nós concluímos o estudo de hoje, baseado nas questões. Eu acho que vocês estão observando o quanto realizar questões anteriores é fundamental para que você possa enxergar todo aquele conteúdo que eu trabalho, como isso cai na prova. Isso que é importante. Quando eu dou aula, meus alunos falam, professor, mas como é que cai na prova? Por isso que nós estamos treinando, para que você possa, ao longo do seu estudo, entender como se aplica. Porque não dá em pouco tempo para você sair um doutor em direito eleitoral, mas dá para você gabaritar as questões. É uma grande diferença. Então, quando você estuda, quando você realiza exercício, você começa a ganhar mais margem na sua aprovação e você consegue ter um êxito muito maior. Tá certo, pessoal? Vejo vocês no próximo episódio. Conto com a participação de todos. Um grande abraço e até a próxima!